Seria a ansiedade a doença do século? Ou quem sabe até dos milênios? Afinal, não eram ansiosos nossos ancestrais quando vagavam pelas savanas da África em busca de abrigo e comida? Ou quando se espalharam pelos outros continentes? E os primeiros navegadores, que partiam para mares distantes sem saber o que iriam encontrar, certamente enfrentavam algum grau de ansiedade. As guerras e revoluções através dos séculos também eram movidas por altos níveis de ansiedade. Era preciso vencer a qualquer custo. Ao longo da história, por diferentes motivos, ora a fome ou as perseguições, a busca por segurança sempre contribuiu para tornar as pessoas muito ansiosas. Em tempos mais recentes, isso se reflete na procura por um emprego, um certo grau de estabilidade e, ultimamente, na pandemia. Esta edição do Matéria de Capa sobre esse problema que atinge muita gente está só começando. Fique com a gente. Se a ansiedade já existia no passado, quando as preocupações principais se resumiam a buscar alimentos e fugir dos predadores, ao longo dos tempos, os motivos se multiplicaram. Tente imaginar tudo o que existe nos tempos atuais para deixar uma pessoa ansiosa. O que mais te preocupa atualmente? A perda do emprego? Não saber se terá como cumprir seus compromissos? O aluguel, a prestação de um imóvel, do carro, a escola dos filhos? A estabilidade profissional é motivo de preocupação para a maioria das pessoas. Outros ainda estão na fase de busca de um emprego, de iniciar uma carreira. Fora aqueles que estão em dúvida sobre a profissão a seguir. Tento medicina ou relações internacionais? Por enquanto, falamos apenas de trabalho e busca de meios de sobrevivência. Tem gente que está mais ansiosa por conta da aparência física. Será que sou atraente ou não? As pessoas vão me achar bonita? Devo fazer uma plástica para corrigir isso ou aquilo? Existem ainda aqueles que se preocupam com o consumo. Tem um carro moderno, mas querem outro mais caro e que dê mais status. Por que não tenho uma casa na praia se meus amigos têm? Enfim, é praticamente impossível enumerar todos os motivos que as pessoas têm para se tornarem ansiosas. E a maioria delas nem se dá conta. Não é que não se dá conta de que é ansiosa, né? Não dá este nome para essa respiração acelerada, para essa dificuldade para dormir de noite, a dificuldade de se concentrar, mas as pessoas estão sentindo isto sim. Talvez até ajude essa nossa conversa, né, para as pessoas perceberem isto tem nome sim, chama ansiedade, nós estamos todos sentindo isto, mas se ela passar de um certo nível, vamos pedir ajuda. A tecnologia, desde sempre, veio aí para ajudar, não para atrapalhar. Né? Eu penso que quando Santos Dumont inventou o avião, ele pensava em tornar as distâncias menores, as pessoas mais próximas. Ele não pensava que o avião ia ser usado para sair por aí jogando bomba. A culpa não é nem do avião, nem de Santos Dumont. Né? Então, o uso que se faz da tecnologia é que pode transformar num problema. Mas o problema não está no WhatsApp, não está no Facebook, não está na televisão, está no uso que se faz disso. É o humano por trás e na frente desses objetos que pode ficar nefasto. Não bastassem todos os motivos que existem para o aumento da ansiedade nos últimos tempos, ainda surgiu a pandemia para agravar esse quadro. Em que medida você se deixou levar por isso? Meses de confinamento sem poder sair de casa, medo de pegar um transporte público, o isolamento agravado pelo home office, a falta de contato com os amigos e a redução nas opções de lazer. A pandemia trouxe inúmeros fatores adicionais para aumentar a ansiedade entre as pessoas. Agora, com o relaxamento das medidas, ainda tem gente muito preocupada com os riscos de contaminação. Afinal, lugares cheios, pessoas sem máscaras em ambientes fechados. Tudo isso ainda é motivo de preocupação que acaba gerando ansiedade. Eu sei que a gente tenta excluir a pandemia de tudo que nós estamos vivendo hoje, mas como é possível excluir a pandemia? Mas já antes da pandemia, a ansiedade estava exacerbada.
Acho que a quantidade de informações que a gente recebe o tempo todo é um bombardeio tão grande que é difícil você formar um filtro para saber o que você tem que levar a sério e o que pode deixar de lado. Então, acho que esse bombardeio de informações ajuda a alimentar a ansiedade. Além disso, acho que também ligado a esta exposição maior que nós todos estamos, nós ficamos muito competitivos. Então, a gente quer chegar antes, a gente quer fazer melhor, a gente quer tanto. Acho que isso também podia baixar um pouco esta bola, né? Que cada um tente fazer o seu melhor sem ficar olhando se é melhor do que o do vizinho ou não, se chegou antes do vizinho. Acho que perdemos um pouco esse contato com o próprio ritmo, né? Que nos permite fazer do seu jeito. Acho que tudo isso tem contribuído, sim, para a ansiedade, já desde o do século XX. Sem dúvida, está aí. Em geral, as pessoas tendem a pensar que a ansiedade está apenas na nossa cabeça. Mas o fato é que ela afeta todo o organismo, a começar pelo sistema nervoso. Durante muito tempo, a ansiedade foi vista como uma reação do cérebro. Mas hoje os especialistas sabem que seus efeitos se espalham pelo corpo todo. Isso significa que alguns órgãos passam a ser mais exigidos. O primeiro deles é o coração. A intensidade varia de uma pessoa para outra dependendo dos motivos. A boa notícia é que a maioria das pessoas consegue conviver bem com tudo isso. E um certo grau de ansiedade passa a fazer parte do dia a dia. Mas, para um número mais reduzido, essa ansiedade se torna um problema que exige a ajuda de um especialista. Até porque ela pode interferir no desempenho profissional ou nos estudos. Daí a importância de se tentar identificar em que medida estamos ansiosos e o que fazer para corrigir isso. Existe ansiedade boa também. Nem toda ansiedade é ruim. Muitas vezes o frio na barriga, a mão suando, é sinal de que você está se preparando para alguma coisa que é importante para você. Acho até que para algumas atividades, se perder o frio na barriga, talvez essa atividade está começando a perder o sentido para você. Estou aqui dando uma entrevista. Se eu não tivesse sentido um friozinho na barriga antes de começar, é porque eu não estava dando bola para essa entrevista. Acho que isso sinaliza que aquilo é importante, que aquilo faz sentido. Então, não é querer aplacar todo tipo de ansiedade. Em algumas ansiedades, em certas dosagens, são impulsos, são motivações para a gente. Rapidinho, a ansiedade, quando cresce demais, vira sintoma. Já não é só o frio na barriga que antecede alguma atividade importante. Passa a ser a respiração acelerada o tempo todo, passa a ser dificuldade para dormir, passa a ser dificuldade de se conectar com as pessoas que estão perto de você. Enfim, há sinais, sim, de que está na hora de procurar ajuda. A ansiedade é uma resposta do cérebro a algum tipo de ameaça ou preocupação. Identificar esse ponto é o primeiro passo para enfrentar o problema. Durante todo o tempo, o cérebro processa as informações que recebemos e reage disparando comandos aos diversos órgãos. Quando esses dados escapam ou parecem escapar de nosso controle, esse processamento é mais intenso, como se fosse um computador. A diferença é que numa máquina, a exigência é apenas de maior capacidade do processador. Já no corpo humano, isso demanda maior esforço. Em qualquer ser vivo, uma das principais reações é a de defesa. A habilidade de detectar o perigo nos acompanha desde os primeiros antepassados. Esse é um ponto crítico para a sobrevivência. Ameaças constantes, no entanto, geram grande desgaste ao nosso organismo. Isso afeta não apenas nossa saúde, mas até mesmo a habilidade para lidar com outras pessoas. Cuidado com suas memórias. Ficar remoendo certos fatos do passado é um fator que provoca um alto grau de ansiedade. Pense muito bem sobre isso. Se um fato ocorrido, seja num passado remoto ou recente, não contribui para nada que seja positivo no presente, esqueça, delete.
Lembranças ruins são detonadores de alta ansiedade e causam sérios danos ao seu organismo. Segundo os especialistas, o perigo está no fato de que, na maioria das vezes, não nos damos conta de que estamos remoendo coisas. Isso pode se passar em nosso subconsciente. Acontece que os circuitos nervosos recebem esse tipo de informação e reagem a ela, tentando identificar se existe diante de determinadas pessoas ou situações qualquer ameaça de perigo. Por isso, algumas pessoas se tornam mais ansiosas do que o normal e nem se dão conta dos motivos. São vários os sinais de que uma pessoa está enfrentando algum grau de ansiedade. Vamos ver alguns. According to the American Psychological Association. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, pessoas que sofrem de ansiedade têm um medo do futuro que as leva a evitar qualquer coisa que possa provocar estresse. Dados do Instituto Norte-Americano de Saúde Mental indicam que cerca de 40 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de ansiedade. Esse tipo de distúrbio pode ser tratado, mas pesquisas recentes indicam que apenas uma pequena parcela daqueles que sofrem com isso procuram tratamento. Um dos motivos é que as pessoas afetadas se preocupam com o julgamento dos outros e temem ser rotuladas como portadoras de doença mental, o que poderia prejudicá-las de alguma forma. Você acredita que pode estar sofrendo de ansiedade e ainda não se deu conta disso? Aqui vão 10 sinais que indicam a presença desse distúrbio. Primeiro, você não gosta de ficar olho no olho ao falar com as pessoas. Pode passar horas trocando mensagens online com amigos, mas conversar pessoalmente, não. Isso é bem diferente para você. Segundo, você sempre se sente constrangido quando numa sala pensa que todos estão olhando para você, prontos para julgá-lo por qualquer motivo. Ou talvez se preocupe com o jeito como anda, come, se senta, ou quem sabe com sua voz. Isso pode ser um sinal de ansiedade oculta. Terceiro, você está sempre chateado ou irritado. As pessoas costumam dizer que você é muito sensível, que fica magoado à toa, pode explodir com os amigos por motivos fúteis. Esse tipo de desequilíbrio emocional indica um alto grau de ansiedade, um distúrbio que pode levar a situações de descontrole. Uma pessoa ansiosa pode ter frequentes mudanças de humor ou explosões de raiva. Quarto sinal: você entra em pânico ou fica assustado facilmente? A ansiedade deixa as pessoas sempre em estado de alerta. Uma ligação inesperada, alguém batendo a porta, um e-mail ou uma tarefa incompleta e pronto, qualquer coisa dispara a sensação de pânico. Você entra em parafuso sempre que é pego de surpresa. E mais, não consegue relaxar mesmo quando pequenas coisas não saem como planejado. 5. Você é indeciso. Fica confuso mesmo diante das decisões mais simples. Tem medo de assumir uma posição porque acha que sempre pode dar errado. A ansiedade também pode estar relacionada com tendências perfeccionistas, medo de falhar ou se decepcionar. Se você não consegue tomar decisões sem refletir por horas ou ter que consultar toda a família e amigos, pode estar sofrendo de uma ansiedade não detectada. 6. Costuma ficar remoendo conversas anteriores e não consegue relaxar, mesmo quando o assunto é passado. Os ansiosos tendem a ficar analisando a linguagem corporal dos outros, as expressões faciais, a escolha de palavras e até o tom de voz. Ficam relembrando alguma coisa que falaram ou fizeram, a ponto de quase enlouquecer com isso. 7. Você procura estar sempre ocupado. É comum pessoas ansiosas buscarem sempre algo para fazer. Elas se dedicam a inúmeras tarefas mesmo quando não é necessário. Isso porque o simples fato de ficarem à toa, ainda que por um breve tempo, é motivo de preocupação. 8. Você costuma se autodepreciar com frequência. A vida nem sempre é boa e alcançar um estado de equilíbrio emocional não é fácil para ninguém. Viver com ansiedade, principalmente quando não identificada, impede que uma pessoa se sinta satisfeita com ela própria. 9. Ter pensamentos negativos com frequência. Você é um pessimista que sempre vê o lado negativo das coisas? Fica estressado quando qualquer coisa dá errado, mesmo aquelas de menor importância? Enfrenta uma batalha constante consigo mesmo e entra em pânico diante de pensamentos racionais? Em 1997, o psicólogo e terapeuta cognitivo Aaron Beck criou a expressão pensamento catastrófico.
para definir esse tipo de comportamento observado nos pacientes que sofriam de ansiedade. Finalmente, o sinal de número 10. Você sofre sintomas físicos associados a isso tudo. Às vezes, a ansiedade pode se manifestar totalmente no organismo, em especial quando esse estado não é identificado, acaba se manifestando no corpo. Sintomas como palpitações, batimentos cardíacos irregulares, tensão muscular, queixo comprimido, tremor nas mãos e suor são indicativos de ansiedade. Seu corpo pode estar enviando sinais e alertando que é preciso se cuidar antes que algo pior aconteça. Se você se identificou com alguns desses sinais, saiba que não está sozinho. E dependendo da intensidade dos sintomas, o melhor a fazer é buscar a ajuda de um especialista. Daqui a pouco, uma prática de apenas 5 minutos diários que pode turbinar o seu cérebro. E ainda, conheça as ferramentas para enfrentar a ansiedade. Não saia daí. Pode estar próximo o dia em que meditar será tão comum como escovar os dentes. Para isso, só falta as pessoas descobrirem até onde vai o poder da mente. Apenas 5 minutos por dia. Pronto! Seu cérebro vai passar por uma série de alterações que vão transformá-lo numa poderosa máquina capaz de enfrentar uma série de problemas comuns a todas as pessoas, como, por exemplo, a ansiedade e, para alguns, a depressão. Quem garante isso é o Dr. Richard Davidson, diretor do Laboratório de Neurociência Afetiva da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Segundo o Dr. Davidson, a pandemia provocou uma onda de ansiedade em todo o mundo. Em alguns países, os índices duplicaram. Nos últimos meses, ele e sua equipe trabalharam com centenas de pessoas submetidas a situações extremas, sejam as provocadas por isolamento ou medo de contaminação, por exemplo. E a todas, eles recomendavam treinar a mente. Com 5 minutos de meditação por dia, essas pessoas reduziam em até 25% o nível de estresse, garante Davidson. Para ele, ficou claro que toda pessoa tem a seu alcance o potencial para melhorar o seu bem-estar. E isso significa meditar. Agora vamos ver alguns efeitos que a prática diária da meditação pode trazer. Aqueles 5 minutos podem gerar sensação de tranquilidade, facilitam a convivência em casa e no trabalho, ajudam a combater problemas como insônia e hipertensão, relaxam a expressão facial, combatem a ansiedade e reduzem os níveis de estresse. E, muito importante, estimulam a criatividade. Muitas vezes, a chave para enfrentar o problema da ansiedade não depende de remédios ou tratamentos prolongados. Pode estar em nós mesmos. É o que afirma a doutora Olivia Remes, da Universidade de Cambridge. You feel excited, but also nervous. Nesta palestra para o canal educativo TED, ela começa com um exemplo. Você está pronto para ir a uma festa e começa a se sentir nervoso. Algo o preocupa. Você tem medo até mesmo de que as coisas corram bem. Você não pode ser uma pessoa muito feliz. É melhor estar prevenido, ou algo de ruim pode acontecer. E você começa a se perguntar, com quem devo falar quando chegar lá? E se ninguém quiser conversar comigo? E se pensarem que sou estranho? Quando você chega na festa, uma pessoa se aproxima e começa a conversar. Então, sua mente entra em confusão, seu ritmo cardíaco aumenta e você começa a transpirar. De repente, parece que você é outra pessoa. Fique calmo, você diz a si mesmo, mas não consegue. E as coisas só pioram. Depois de alguns minutos, a pessoa se afasta e você se sente completamente derrotado.
Isso vem acontecendo com você em eventos sociais há muito tempo. Agora imagine que toda vez que estiver em meio a muita gente, essa sensação pode se repetir e pode ocorrer em qualquer lugar, até mesmo num ônibus lotado. Até que, para evitar esta situação, você começa a deixar de ir a vários lugares. É o caminho para a solidão e o isolamento. Isso é um sinal de alta ansiedade. Segundo a doutora Olivia Remes, isso é muito comum, mais do que as pessoas imaginam. Pelo menos 1 em cada 14 pessoas no mundo sofrem de distúrbio de ansiedade. E isso pode levar à depressão, evasão escolar e muitos outros problemas. Independentemente do grau de ansiedade, enfrentá-la e diminuí-la é mais fácil do que se imagina, garante a doutora. Ela explica que existem ferramentas que podem ser usadas por qualquer um. A primeira é acreditar que você tem controle sobre sua vida. As pessoas que acreditam nisso têm melhor saúde mental. Por exemplo, se alguém adia um projeto pessoal por achar que não está pronto ainda, ou se costuma perder muito tempo refletindo antes de começar um trabalho, isso é um sinal de ansiedade. Uma maneira de enfrentar a indecisão é começar, ainda que os primeiros resultados não sejam os melhores. Não adianta ficar buscando a perfeição se depois de um longo tempo não se chega a qualquer resultado. A segunda ferramenta necessária para enfrentar a ansiedade é perdoar a si mesmo por falhas eventuais. As pessoas ansiosas tendem a ficar se cobrando o tempo todo, porque erraram aqui ou ali. Imagine se você tivesse um amigo que ficasse apontando seus erros o tempo todo. Você logo iria tentar se livrar dele. Agora pense que esse apontador de erros pode ser você mesmo. Finalmente, a terceira ferramenta é ter objetivos na vida. Saber que, quaisquer que sejam os propósitos, outras pessoas certamente dependem dos resultados. Se lembrarmos que eventuais conquistas poderão beneficiar os outros, este será um poderoso mecanismo para seguir adiante e, ao mesmo tempo, um indicativo de perfeita saúde mental. And this will make you realize the uniqueness and importance of your life. Thank you. Daqui a pouco, tem andado deprimido ou preocupado com coisas que nem consegue identificar? E ainda, veja quando isso pode ser considerado normal ou quando exige a ajuda de um especialista. Não saia daí. Você costuma se sentir deprimido, assustado ou preocupado com coisas que nem consegue identificar rapidamente? Isso pode ser comum para a maioria das pessoas, só não pode se prolongar muito. A Aliança Nacional para Doenças Mentais dos Estados Unidos, mais conhecida pela sigla NAMI, alerta que às vezes pequenos sinais podem ser uma indicação de algo mais grave. Por exemplo, a sensação prolongada de tristeza ou depressão. Todas as pessoas passam por isso, mas a maioria acaba superando. De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, um padrão que poderia ser considerado normal ocorre quando esses sintomas não passam de 2 semanas. Mais do que isso, é um sinal de alerta. Alterações súbitas de humor, indo de um extremo a outro, também devem ser motivo de preocupação. Da mesma forma, a tendência para se afastar de amigos e parentes. A convivência com outras pessoas é importante para a saúde mental. Portanto, fique atento se anda evitando a companhia dos mais próximos. Outro sinal importante é o sono. Se você tem dormido demais ou muito pouco, cuidado. Um estudo da Escola de Medicina de Harvard indica que cerca de 20% da população norte-americana tem problemas para dormir. E isso frequentemente pode ser associado a algum tipo de distúrbio mental. Se existe algo que vale para todas as pessoas, sem distinção, é que todos nós somos bombardeados diariamente por informações que geram ansiedade. Para alguns, é apenas a luta pela sobrevivência. Para outros, como ganhar mais dinheiro, status ou sucesso.
Existem ainda pessoas que vivem sob constante tensão. Enfrentam o medo, a convivência com parceiros violentos ou mesmo as incertezas da vida. O que varia muito é como alguns enfrentam as dificuldades e superam os obstáculos, enquanto outros acumulam estresse e ansiedade. Claro que os primeiros acabam levando uma vida muito mais saudável. Esse é o segredo. Como impedir que os problemas transformem a existência num tormento. Isso não vale para aqueles que vivem nos limites extremos da sobrevivência, mas vale para muita gente. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Boa noite a todos. Até lá.